Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, eu vou bater um papo com o Felipe Ottoni. A IA vai substituir o seu time de vendas? Qual é o futuro dessa profissão? E no papo de hoje, a gente vai falar especificamente sobre o que está acontecendo com a inteligência artificial, quais são as ferramentas que estão bombando, que não estão, e como é que a gente entra nessa onda no menor tempo possível. Meu convidado é Felipe Ottoni, CEO da SegSmart, um dos caras mais avançados do país quando o assunto é usar a inteligência artificial para vender em escala. Começou vendendo meias para comprar um videogame, quebrou em mais de 300 mil de rombo e hoje lidera uma empresa com meta de 490 milhões de faturamento, com mais de 37 mil clientes protegidos e 52% das vendas já operadas com IA. A gente vai falar sobre se a IA vai ou não substituir o vendedor, por que o WhatsApp é o novo CRM, como vender com mais tecnologia sem parecer um robô e o que vem por aí nessa nova profissão, o gestor de inteligência artificial. Felipe, me conta como é que surgiu essa história de SegSmart e também por que você tem caído tanto de cabeça quando o assunto é inteligência artificial. Cara, obrigado aí pelo convite, é uma honra poder estar aqui. Eu agradeço o seu tempo. Junto com você, podendo participar aqui, contribuindo com essa galera, né, viciada em venda, né. E é legal que, não sei se você sabe, mas eu te conheci quando o Piperdrive começou a lançar no Brasil o primeiro grupo de pessoas que usavam o Piperdrive, eu entrei e aí consumi seus conteúdos e aprendi bastante. Não, pô, o Piperdrive foi um importante parceiro lá atrás. Cara, o Piperdrive foi o primeiro, né. Sim. Eu lembro que eu comecei a usar. Você imagina, vendedor, qual que é a primeira experiência de um vendedor usando um CRM? Ele não sabe nem para que serve. Se é de comer, se é de passar no cabelo. Para mim, CRM naquela época era só para colocar os dados. Ali em 2017, quando eu comecei a vender online, era só para me salvar as informações, para se caso acontecesse alguma coisa com o meu celular, eu não perder. Tanto que eu não existia funil de vendas, não sabia nada daquilo. Um cara, inclusive, daquele grupo, eu acho que é Alexander, que é um cara, que é um dos influentes ali, quando ele pegou para me ajudar, para me ensinar o que era CRM, eu falei assim... Ele falou, cara, seus dados estão muito bagunçados, você não usa isso daqui para nada que tenha a ver com CRM. E aí a gente começou a estruturação e tal. E massa, assim, falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre venda, que tem tudo a ver com a minha história, né, com a minha essência. Como você citou aí, né, comecei com 12 anos de idade a vender meia, né, isso totalmente motivado pela situação financeira da minha família. Meu pai nunca teve condição de dar nada pra gente, assim, videogame, aquele negócio que a molecada gosta. Só que ele me deu o principal, né? Eu falo hoje que eu tive uma mega de uma sorte, né? De ter um pai sem condição, porque ele me ensinou a pescar. E aí meu pai, ele buscava meio em Juiz de Fora, uma cidade de Minas Gerais famosa, né? Nessa parte de vestuário, e meu pai pegava e falava assim, ó, eu lembro até hoje que o custo da meia era R$1. Ele falou, você vai vender por 2, R$1 é seu, R$1 é meu, para eu poder comprar mais meia. E aí a gente começou ali, eu me despertei como vendedor com 12 anos de idade. Porque eu não descobri... sabia ele que tava te treinando pro futuro. Tava treinando, cara, por uma situação de necessidade, por uma, tipo assim, não vou deixar essa mulher cara à toa. Ele, na verdade, me deu uma profissão, né? Ele não tinha nem noção do que ele tava construindo na minha cabeça. E é legal que um tempo atrás eu fui levantar, 2002, né, que era quando eu tinha esses 12 anos, o salário mínimo era praticamente R$200. E eu ganhava em um dia, que eu vendia praticamente ali 20 meias, o equivalente a 10% do salário mínimo, com 12 anos de idade. Só que eu não tinha nem noção do que era salário mínimo, né? Só tinha que estudar e na hora vaga você ainda brincava de vendedor. E aí tudo começou ali, né? Minha paixão por vendas, essa independência de você poder, tipo assim, gerar uma receita imediata, praticamente investimento zero, porque você pega um produto de uma outra pessoa e aí você já começa a ver lucro. Eu falo que hoje que empreendedor que consegue ver lucro no primeiro dia, no primeiro mês. O vendedor eu falo que é o primeiro caminho, né? Porque você pega muitas vezes um produto de terceiro, que você não tem que fazer investimento algum e ainda você consegue tirar lucro no primeiro dia. Então esse foi o meu primeiro despertar. E aí, depois disso, eu me descobri mesmo como vendedor, assim, né, consciente, com 19 anos de idade, quando eu fui abrir minha primeira empresa, né, isso também motivado porque eu conheci minha esposa, né, na época a gente namorava e eu queria ir embora para o Paraná, eu estava morando no Espírito Santo, e aí eu falei, cara, eu preciso ir para o Paraná, e um cara me chamou na época e falou assim, ó, tem uma oportunidade para você aqui, você vai virar vendedor do Serasa Experian.
Eu lembro que eu tinha contratado na empresa lá pra gente poder consultar os cheques e tal. Eu falei, cara, como que funciona? Aí ele me explicou, nós vamos abordar as empresas e tal, vou te dar um treinamento e você vai começar a visitar junto comigo. O interessante é que ele falou que não colocou muita moral em mim não, porque eu ficava muito calado. Ele falou, nunca vi vendedor calado. Eu já tinha treinado um monte de gente, você não levei muito a sério não. E eu lembro que ele me treinou durante 2 dias. No terceiro dia de manhã ele falou, hoje você vai começar a buscar seus primeiros clientes. De fato, ele levava 2 semanas treinando um cara. Só que ele não colocou moral em mim porque eu só ficava calado e me soltou em 2 dias. Ele falou, vai que o contrato, você tem até sexta-feira da semana que vem, era numa quinta-feira, para você me trazer uma venda. Se você me trouxer a venda, você tá dentro. Se você não trouxer, você tá fora. E aí eu motivado naquele negócio, cara, eu preciso fazer esse negócio virar porque eu tenho que ir pro Paraná, ficar lá perto da minha namorada e tal. E aí eu lembro que esse foi meu grande despertar. Porque eu saí, abordei 3 empresas, na terceira empresa eu ligo para ele depois de 1 hora. Falou, ô Samuel e tal, não sei o que, eu tô com um cliente aqui e tal, uma madeireira, lembro até hoje. Eu falei, nessa adesão de R$ 700 aqui, você consegue aquela condição que você falou que já tinha acabado? E eu lembro até hoje, o cara olhando pra minha cara, eu falando com o gerente achando que eu tava trolando ele. Como assim, o cara em 1 hora já fazendo uma abordagem dessa? E eu lembro que eu fechei aquela venda. Até hoje eu lembro. Era fake, né? Era fake, era só pra fechar com o cliente. Não existia condição, coisa nenhuma. Era parte do treinamento. Aí eu lembro que eu olhei pra cara do cliente e tal. Falei aqui, ó, vou garantir pra você, mas tem que fechar. Aí eu peguei lá o cheque dele, R$ 590. Cara, eu trabalhava um mês inteiro pra ganhar 700. E ganhei na primeira venda, no primeiro dia. Eu fiquei louco. Eu falei, cara, como assim? Eu vou fazer um negócio em 1 hora, eu vou ganhar R$ 590. Praticamente o salário que eu ganhava fazendo em 30 dias. Eu falei, você tá louca? Aí eu me apaixonei. Aí, de fato, esse foi o meu grande start como vendedor, entendeu? E aí, daquilo ali, eu lembro que em 2 semanas, eu fiz R$ 3.090 de comissão. Falei, caraca, bicho, eu ficava lá no escritório para ganhar R$ 700. E ali eu comecei, de fato, a empreender, a descobrir que vendas era muito mais do que você ficar falando e tentar empurrar um produto de alguém. Né? Sempre tinha alguém com uma grande necessidade, você com uma grande solução, que você ainda ganhava dinheiro por conectar as 2 pessoas. E eu me apaixonei, cara. Já era apaixonado, né, desde os 12 anos ali, mas ali eu falei assim, caraca, isso daqui que eu quero pra minha vida. Trabalhei com o modelo do Serasa, com consultoria, fui para o Paraná, me casei e aí construí uma boa carteira lá até 2012. Que ano era isso? Isso era de 2009 até 2000. Ganhar 3.900 em 2009, cara, era muita grana, né? Cara, o salário era R$ 700. Eu lembro disso até hoje. E isso foi em 1 semana. Isso foi em 2 semanas. Isso em 2 semanas. E aí eu falei, cara, isso é muito poderoso. Porque eu falar que a grande referência era engenheiro, né? Você pensar que um engenheiro que estudou 5 anos ganhava 5 mil, você falar que 2 semanas você ganhou praticamente mais do que um engenheiro. E aí essa era a referência, né? E aí, é interessante, quando eu fui para o Paraná, eu comecei a construir uma carteira, comecei a visitar as empresas e vender essa consultoria, né? Então era tipo assim, eu analisava como que estava ali seu recebimento, você recebia cheque, você fazia muito boleto e eu te vendia a consultoria para você implementar o meu sistema, para você consultar o cliente antes de você fazer aquela venda. Mostrava o cara, você tem cheque aí que voltou? Ah, eu tenho tantos mil de cheque aqui. Eu falei, então, se você tivesse meu sistema, você não teria tomado esse prejuízo. Aí você fica inseguro, porque você não sabe se o cara que está na sua frente é um cara que está todo estourado, e aqui com uma simples consulta aqui de R$ 600 que você vai pagar por mês num pacote, você não tem esse prejuízo, você pode vender muito mais. E aí eu sempre fui essa venda consultiva, né? Só que aí em 2012, cara, o Serasa abriu demais as portas, tanto para a CDL, que era sempre o principal concorrente nas cidades, e como que você concorre com alguém que tem um produto tão bom quanto o seu e tem curso, tem um monte de benefício para o empresário, não tinha como. Eu cheguei em Maringá, você viu, trabalhei no Espírito Santo. Quando eu cheguei em Maringá, meu amigo, a segunda maior associação comercial do país, a mais foda, é Maringá. Só perde para de Campinas. Não tinha um lugar que eu não batia que já tinha assim. Eu falei, cara, impossível tirar um cliente da Assim. Impossível. E aí eu vi que a Assim só tinha o SPC Brasil. E o Serasa era exclusivo.
Então eu batia nessa tecla e falava, olha, eu já tinha, às vezes, até algum CPF, alguma coisa negativado, que eu sabia que no SPC Brasil não tinha nada, porque eu já tinha pego isso em algum cliente. Aí eu virava pro cara e falava assim, consulta esse CPF pra mim. Aí o cara consultava. Aí falava, não, tá limpo. Beleza, deixa eu puxar pra você aqui agora. Pum, puxava e vinha aquele monte de pendência. O cara tinha 500 mil reais de pendência. Eu falei, tá vendo? Se você confiasse no sistema do SPC, você teria passado essa venda, você teria tomado um prejuízo. Aí voltou a vender de novo. Não, aí voltei a vender. Descobri a grande dor que existia, que o cara não tinha esse produto. Eu falei, sabe por quê? Porque o Serasa é conectado diretamente com os bancos. Até o SPC rodar todos os lojistas e ele comprar uma consulta do banco, meu amigo, você já tomou prejuízo. E aí eu sempre fui aquele vendedor que sempre olhava a oportunidade e atacava. Até que um dia, 2012, o Serasa liberou para o SPC. Aí eu falei, cara, não dá. Agora eu vou concorrer como com o cara? Se o cara já tem agora a consulta do Serasa dentro da associação comercial, esquece. E aí foi onde que eu caí de paraquedas no mercado de proteção, né? De proteção veicular, 2012, ainda era mato. Ainda era um negócio que assim, ninguém sabia o que era, o pessoal ainda achava que era seguro, nem sabia que era um modelo onde que as pessoas distribuíam lucro, né, que distribuíam o prejuízo ali, o risco entre si. E eu conheci um cara... E você focou muito no B2B, né? Ou não? Ou não. No Serasa era B2B, no caminhão B2C. Mas caminhão B2C. Caminhão B2C, que era o caminhoneiro autônomo. Mas é praticamente um B2B, né? Porque ele vai ter um MEI, ele vai ter um CNPJ. Sim. E aí, cara, o que aconteceu? Eu conheci um cara, um amigo meu, e ele falou comigo assim, cara, eu tô ganhando 70 pau por mês. 2012. Eu falei, que isso, cara? Tem lógica. E um cara, assim, zoeira pra caramba, ignorante, estudou até a quinta série, falava um monte de besteira. Eu falei, caraca, bicho. E vendedor sempre é isso, né? A gente sempre, a primeira coisa que brilha nos nossos olhos é quanto que a pessoa tá ganhando, né? Aí eu falei, cara, como assim? Tem a cena clássica do Lobo de Wall Street, né, cara? Que o Lobo de Wall Street tá tomando café da manhã. Aí chega o vizinho dele e fala assim, cara, você ganha, quanto você ganha? Aí ele vai lá e entrega a carta assim, né? 70 mil, né? Cara, vou pedir demissão agora. Aí ele, se você ganhar 70 mil, eu lembro que ele falou alguma besteira. Eu peço demissão agora. Aí vai ele por orelhão. Não, eu me demito. É isso mesmo. E vendedor é isso, cara. O vendedor tá sempre atrás do ganho, né? E muitas vezes acaba fazendo algumas cagadas porque o cara não pensa no longo prazo, né? O cara é muito imediatista. É uma coisa que eu bato muito no meu time. Eu falei isso, inclusive, no sábado. A gente teve um treinamento aqui o dia inteiro com toda a equipe de vendas, pré-vendas, CS e tal. Que o maior obstáculo do vendedor, isso acontece muito no mercado imobiliário, é o que o Tiravec chama de termostato financeiro, né? Então, aqui tem um ar-condicionado, ele está configurado para ficar 19 graus. Toda vez que o compressor está jogando ar frio, bateu 18, bateu 17, pum, ele desliga e liga a circulação, né? Aí ele passa só a trocar. E o termostato está ali medindo, aí a temperatura vai 17, 18, 19, 20, 21. Quando bate 21, ele liga de novo o compressor e joga ar frio de novo. O vendedor, ele tem um número na cabeça, você pode ver. O que acontece muito em imobiliária? O corretor imobiliário fecha um apartamento, ganha uma comissão de 70 mil, o cara vai ficar 4 meses sem pisar na imobiliária. Quando ele vê que o dinheiro começou a faltar, ele falou, opa, deixa eu voltar a vender. Então tem muito vendedor, cara, que ele tem um teto na cabeça dele. Se ele bateu ali os seus 5 mil reais de comissão, ele já para de vender, né, e só vai voltar a vender no mês seguinte. E olha como que você falou, casa totalmente com essa história. Esse cara tava lá a manhã inteira na casa dele, lá de pijama, e aí ele falou comigo, cara, me ajuda aqui a configurar um home theater aqui e tal. Eu fui lá. Perto da meio-dia, ele virou pra mim e falou assim, vamos buscar uma venda ali? Eu falei, como assim buscar uma venda? Ele falou, vamos buscar ali uma comissãozinha de 15 mil reais. Eu falei, mentira, velho, isso é usação. Aí fui com ele, ó, pra você ver, ficou a manhã inteira vendo filmes, assim, sossegado. Quando eu fui lá, eu lembro até hoje, uma empresa chamada Boi Forte, ele buscou 10 vendas de caminhão, e nessas 10 vendas ele recebeu um cheque. Lembra até hoje, escrito lá 15 mil reais. Eu falei, você tá brincando? 15 mil reais numa manhã? Ele falou, nem preciso não. Meus clientes vêm até mim. Eu falei, e nem existia marketing digital, hein? Eu falei, você tá brincando, cara? Ele falou, vou te explicar como que funciona. Aí ele me explicou que ele fazia parceria com várias oficinas, onde os caminhões passavam e tal. E ali ele colocava um banner e ele tinha um combinado com o dono da loja, que trazia a venda para ele.
eu vou lá na sua loja, coloco o meu banner e falo com você, ó, vou te dar 20% sobre todo caminhão que eu fechar através da sua loja. E isso era esse modelo de parceria que ele tinha com a Paranaguá Cabines, ele deixava lá o banner. Só essa Big Boy, ele mostrou pra mim, falou, cara, ó, só que os contratos que ela já fez, ele tinha ganhado mais de 50 mil. Mais de 50 mil. Nesse dia, ele foi buscar uma vendinha de 10 caminhões lá, que deu 15 mil pra ele. E aí eu falei, cara, tô trabalhando errado. Tô trabalhando errado, tô achando que eu tô ganhando 8 mil reais aqui com o Serasa e ainda tô me sacrificando, me matando, tô trabalhando errado. Eu falei, não, cara, eu quero conhecer, tá num momento bom, porque eu vi que o Serasa ia chegar num momento que não ia dar mais dinheiro, quero conhecer esse mercado. Eu comecei a vender em 2012 esse mercado de proteção e eu vi que os caminhoneiros alguém, né? Você representava. Não tinha empresa, né? Não, representava, sempre representando. E aí eu comecei a vender para esse rapaz que me treinou, o Edson, né, um grande amigo meu até hoje. E eu lembro que a gente começou a fazer uma boa receita já nas primeiras semanas. Eu falei, caraca, bicho, ainda bem que eu conheci um negócio muito bom. E algo que eu sempre aprendi, até mesmo muito conduzido pelo meu mentor, o Flávio Augusto, é trabalhar inteligente. Não é uma venda momentânea, é uma venda que gera recorrência. Desde o Serasa eu já tinha isso, que era uma venda que você fecha com o cliente uma vez, recebe uma entrada, que é uma adesão, mas depois você tem um percentual sobre o faturamento. Então eu tinha uma comissão sobre todas as mensalidades que o cara já pagava no Serasa. E eu tinha isso como cultura. Eu falei, cara, eu vou trabalhar num modelo onde que gere recorrência. E o modelo do caminhão era um modelo assim também. Então a gente ganhava na entrada do cara, já ganhava uma pancada. Era um modelo que ele concorria diretamente com a seguradora, então o caminhoneiro ele não faz seguro em seguradora. Por quê? Porque é caríssimo. O cara vai pagar 20, 30 mil por ano, porque o risco dele é muito alto. E a seguradora odeia... É muito alto, né? Odeia caminhão. É mesmo? Não gosta. Tanto que você pode ver aí, pô, essa galera só faz carro pequeno ou um HE, um caminhãozinho baratinho. Carreta, esses veículos de 500 mil, 1 milhão e tal, não faz. E eu vi que tinha um mercado gigantesco. Então comecei a vender nessa época. Bombei, cara. Agora, só pra gente entender, qual que é a diferença da proteção veicular pro seguro? É porque no seguro é uma compra de risco. Então o que acontece? Ele analisa onde que você mora, ele analisa se tem garagem, onde você trabalha, se roda com carro, se é comercial ou não. Tudo isso existe um cálculo de risco sobre aquele item, sabe? Na associação não. Ele tem um cálculo sobre a FIP, né, que vai dar uma média da sua mensalidade, porém, existe um rateio do prejuízo. Então, ou seja, coloca o seu prejuízo no meio daquele bolo e aí divide entre os associados. Então, isso acontece que você tem um caixa para você pagar os danos que aconteceram no mês. Se não deu certo aquela quantidade, eles vão ratear, ou seja, sua mensalidade pode subir um pouquinho, entendeu? Só que é muito mais barato do que o seguro. E o seguro é o seguinte, ele tem um prazo lá de 30 dias para poder te indenizar, o prazo dele mediante a SUSEP é muito apertado, porque ele comprou o seu risco. A associação não, ela distribui o seu risco entre o número de associados. Então, quanto mais associados... Se acontece o sinistro, vocês dão um caminhão novo, não? Indeniza com o valor da FIP, né? Indeniza com o valor da FIP ali do contrato. Mas aí tem rastreador, tem um montão de coisa que você vai atrás de não deixar o sinistro. Quanto melhor a base, quanto melhor a carteira, o sistema de pronta-resposta e tudo, menor é o prejuízo. Então, o que acontece na associação? Quanto melhor o grupo, mais barato fica para todo mundo. Quanto pior o grupo, mais caro fica para todo mundo. Entendi. E aí eu conheci esse modelo, 2012, fiquei nele numa marca até 2014, quando eu mudei para o Espírito Santo. E aí nessa época eu tive minha primeira decepção com esse mercado, porque como não era um mercado regulado, pra você ter noção, foi regulado esse ano, ainda que teve a regulamentação, Cara, eu tomei uma pernada aí. Mudei para o Espírito Santo para montar um escritório lá, porque o escritório do Paraná já bombava. Quando eu mudei em outubro, novembro, a empresa chamou a gente e falou que ia mudar de nome. Aí eu olhei pros caras e falei assim, cara, isso aqui é picaretagem, velho. Esses caras não vão pagar ninguém. Aí os caras olharam pra mim e falaram, eu tô fora. E os caras, não, que vocês vão continuar ganhando, a recorrência de vocês, vai viajar, fica quieto aí. Eu falei, velho, tô fora. Porque tinha tio, tinha amigo, tinha um monte de gente que era cliente. Eu falei, já pensou um negócio desse daqui, dá prejuízo pra um tio meu, que tinha frota lá de 30 caminhões? Fiquei só imaginando o tamanho da bucha. Aí eu corri e fui passar pra uma outra associação. De uns caras que eu conhecia, passei para essa outra associação, ficamos praticamente 6 meses lá. Cara, foi tempo da gente migrar essa base. A outra associação foi lá e pum,
deu uma rasteira na gente. Aí migrei escritório, migrei um monte de coisa. Cara, nessa época, isso já era 2015. Aí eu vi a avó pela Greta. Aí eu passei um apurado, porque você imagina, 2 decepções muito rápidas. Falei, cara, não quero saber mais desse mercado, uma picaretagem, o caramba, 4. Assim, o que acontece, né? Ele consegue ser muito competitivo em relação a preço, em relação ao mercado de seguro, só que como é praticamente uma associação, ele tem baixa regulamentação. Então, se o cara quiser sumir com a grana de todo mundo e não fazer o sinistro... Igual aconteceu com o consórcio, com tudo que começa muito rápido, mil dias. Né? Isso aí. Só que aí o que acontece? Eu saí e fui para a corretora de seguros, porque eu sempre com compromisso com o meu cliente, precisava não deixar meu cliente na mão. Quando eu saí para montar uma corretora de seguros, que era quando estava começando o modelo de franquia, eu comecei a migrar todo mundo. Migrei meu tio, migrei vários clientes, expliquei para eles. E aí foi interessante, porque teve uma seguradora que entrou no Brasil, a Mutual. O que aconteceu? A Mutual começou a oferecer uma proposta para cobrir os terceiros das associações. E aí, eu tinha acesso com todo mundo, comecei a visitar as associações para poder oferecer esse produto da Mutual. E com relação a isso, eu tinha uma empresa aqui de São Paulo que era uma empresa de pronta resposta, que eram os caras que trabalhavam na polícia e recuperavam caminhão. E eu comecei a visitar as associações. Eu saí de pegar o produto da associação e vender para o consumidor final para começar a vender um produto para as associações. Isso aí. E aí eu comecei a conhecer vários grupos pequenos, grupos com 500, com 1.000 associados. E eu falei assim, caraca, bicho, então isso aqui que é um modelo correto das associações. Não era aquele modelo que eu tava olhando 30 mil associados, coisa gigantesca. Que o risco fica muito alto, né? E aí eu conheci de fato o que era essência, o que era o rateio, como que funcionava e tal. Eu falei, caraca, isso aqui tá sendo uma faculdade para mim. Só que, cara, eu falei, velho, isso aqui não tem como escalar. Aí foi onde que eu tive um primeiro acesso a um conteúdo do Érico Rocha, 2015, e o conteúdo de geração de valor, que foi bem num dia que o Flávio foi fazer a primeira palestra, falando da WhatsApp, que ele tinha vendido e tal. E aí ele falou de vendedor de uma forma que eu nunca ouvi ninguém falando. Até aquela época eu achava que vendedor era o cara que não tinha dado certo em nada e virou vendedor. Mas eu tinha aquilo ali enraizado em mim. E aí, quando eu descobri o poder do marketing digital, eu comprei um curso com mais 2 amigos da Camila Porto, em 2015, Facebook para negócio. Acho que ela é de Espírito Santo? De Porto Alegre, de Porto Alegre. É. E aí, cara, o que foi interessante? Eu comecei a entender o poder da internet. Eu era sempre o vendedor de rua, que ia porta a porta. Quando eu comecei a ver o poder da internet, falei, caraca, dá pra escalar pra caramba. Os caras ganhando milhões com venda de curso. Só falava em curso naquela época, né? Eu lembro que a Uber estava para lançar no Espírito Santo. Ela tinha lançado no Rio, tinha lançado em São Paulo, ela foi para o Espírito Santo para poder lançar. E eu descobri que tinha um modelo de afiliado, que era um modelo que era muito falado pela Hotmart, pelo modelo de marketing digital, e eu fui fazer como afiliado um trabalho para Uber. Eu lembro até hoje que eu recebi um código de indicação que era assim, venha dirigir com a Uber e ganhar até 5 mil por mês. Tinha um criativo que já vinha direto da Uber com esse meu código. Cara, eu estudando muito sobre essa parte do marketing digital, vou lá e subo R$50 no Facebook. 2015, hein? Tudo era mato. Cara, quando eu subi o meu link no primeiro dia que eles liberaram para cadastrar motorista, a gente ganhava R$400 para cada motorista cadastrado. Eu lembro que no primeiro dia deu R$12.800 de comissão. R$50. R$50. Em 3 dias deu 50 mil. Eu falei, caraca, velho, nunca mais eu vou trabalhar com nada que não envolva internet. Com venda pela internet. Fiquei louco. Eu falei, nunca vi um dinheiro com R$50 virar 50 mil. E aí eu lembro, eu tirei print lá no dia, eu falei, cara, um dia eu vou contar esse negócio aqui, ninguém vai acreditar dessa história. Eu tirei print, tem vídeo meu mostrando meu código lá de afiliado. E aí eu, despertei para esse mercado. Só que a Uber, quando ela lança nos estados, é um negócio que assim, você tem ali 1 semana só para você trabalhar, porque os próprios motoristas, eles começam a cadastrar outras pessoas, todo mundo começa a ganhar dinheiro. Então, para você trabalhar de forma profissional, não tinha como escalar. Só que eu tive acesso a uma informação poderosíssima, cara. Como assim? Um link na internet que o cara cadastra e você ganha R$400 por cada motorista. Aquilo ali me despertou. Eu vou e lembro desse mercado de proteção, que eu tomei as 2 pernadas, que eu não queria nem ver pintado de ouro. E aí, eu passo tipo um filme na minha cabeça, esses 2 anos que eu estava vivendo no Espírito Santo, eu vou e falo assim, Deus,
eu entendi que tudo que eu vivi até agora aqui era para mim aprender e para mim chegar no que eu tô hoje. Eu falei, eu vou levar essa ideia aqui para o mercado de proteção. Só que vai ser a última vez que eu vou testar esse mercado. E eu lembro que eu conheci um cara em 2012, que era um cara pequeno, tinha uma operação muito pequena, e ele falou comigo assim, cara, não adianta de nada você vender esse produto dessa forma, porque isso não se paga. Eu falei, mas como assim não se paga? Ele falou, eu sou contador e esse preço que você está praticando é impraticável. Aí ele falou assim, o que adianta você ser vendedor, você só pensar na sua adesão? Ele falou uns negócios que mexeu comigo. Ele falou, você só pensar na sua adesão e tá nem aí pro seu cliente. Só que eu não tinha essa experiência ainda. O negócio, como que funcionava o mercado, eu tava começando, pô. E aí esse cara falou assim, cara, o mais importante para mim é o meu cliente. Então eu sei que o preço que eu tô fazendo aqui, meu cliente vai ser pago. Quando o cliente bater por excesso de velocidade, não vai ter pegadinha que os caras vão lá e vão negar ele. Você imagina, o cara é dono do caminhão, é o único bem que ele tem. Cara, foi uma conversa de 1 hora. Esse negócio ficou gravado na minha cabeça pra você ver. 2016, quando eu tive toda essa revolução ali do digital, eu decido voltar para esse mercado. Lembro dessa conversa que eu tive com esse cara. E aí eu vi um negócio assim, cara, isso aqui é poderoso demais. O dia que eu aplicar isso daqui nesse mercado, você tá louco, eu vou explodir. Porque você imagina, eu vou fazer um vídeo de um cliente recebendo o veículo, comecei a desenhar a persona na internet, vi que tinha muito caminhoneiro. E aí, quando eu lembrei desse cara, eu falei, oh Deus, mas eu não quero cair em outro golpe, não. Eu vou fazer uma prova aqui. Tô ferrado aqui no Espírito Santo, vou ligar pra esse cara que me viu uma vez na vida. Se eu pedir 50 mil reais emprestado pra esse cara me emprestar, é porque é pra mim ir pra lá. Aí eu ligo pra esse cara, falo, cara, ó, aconteceu isso, tal, tô querendo voltar pro Paraná, né? Você lembra que eu tinha uma operação boa lá? Eu quero montar o escritório da sua empresa lá. Ele falou, cara, senti te ajudar. Eu falei assim, eu preciso de 10 mil reais emprestado. Ele falou, quando você quer subir pra lá? Eu falei, o mais rápido possível. E aí fui para Paraná. Ele foi comigo para poder conhecer, saber onde eu ia montar o escritório e tal. Eu lembro até hoje, me emprestou um cartão Black lá, que eu nem sabia o que era um cartão Black. Nem sabia que aquele negócio não tinha limite. E aí eu peguei 10 mil reais com ele, montei o escritório, comecei uma operação lá. 2016, volto para Paraná. Aí a gente faz uma operação, dá super certo, já tinha conhecimento da área, a gente já trabalhava lá antes. Isso, marketing agora. Chamei um dos caras que inclusive trabalhou comigo lá na primeira empresa, chamei um outro cara para sócio e começamos a vender. Deu 6 meses, nosso escritório já estava totalmente estruturado, ele já estava bombando de vender. E isso nem existia ainda a parte de internet. No Porta a porta. Porta a porta ainda. 2017 eu vou lá e apresento para eles, para os meus sócios do escritório, para esse meu sócio que na época nem era meu sócio, era só um cara que estava me emprestando dinheiro, tinha devolvido para ele os 10 mil. Fala com ele assim, cara, vou vender proteção pela internet. Aí todo mundo, tanto os meus sócios do escritório como o presidente da empresa, virou e falou assim, isso nunca vai dar certo. Eu falei, mas por que não vai dar certo? Os caminhoneiros têm um Xing Ling, um celularzinho 1100, você já imaginou... Um caminhoneiro colocar 300 mil de patrimônio, 500 mil comprando pela internet? Todo mundo que eu falava a mesma coisa. Esse meu sócio virou pra mim e falou assim, como que você vai fazer isso? Eu peguei lá no curso da Camila Post, tinha aquela questão de desenhar a persona, aí desenhei lá o público que gosta de caminhão, que tá buscando frete, não sei o que, eu virei pra ele e falei, ninguém nunca me perguntou isso. Olha quantos caminhoneiros tem só no Paraná, no Facebook, 300 mil caminhoneiros. Ele falou, caramba, nós vamos arrebentar de vender. Ninguém sabe disso. E aí, beleza, começa uma operação, comecei a construir o site, não tinha site, venda era feita em papel de pão, apresentava preço, eu lembro até hoje. Cara, só pra você ter noção, ele tinha 1.180 associados. Eu trabalho numa empresa que tinha 30 mil, eu tinha 1.180 em 8 anos de CNPJ. Caraca. Ele cresceu muito, tomou muito golpe, e aí pra ele crescer era problema, porque chegou a 5 mil clientes. Tanto de roubo, tanto de coisa que teve, esse cara ficou com medo. E aí chega eu na vida dele, nesse momento. Eu lembro que a gente ofereceu para o sócio lá, era o seguinte, cada um vai colocar 100 mil reais nesse negócio. Era 4. Desses 100 mil nós vamos testar essa ideia. Se der certo, beleza. Se não der, perdemos 100 mil cada um. Aí todo mundo pulou fora. Aí meu sócio virou e falou assim, então vai só nós dois. Ninguém quer ir com a gente, vambora. Rapaz, subi minha primeira campanha no Facebook.
um vídeo de depoimento de um caminhão vermelho que tinha desgovernado, o primeiro vídeo que eu fiz, eu lembro até hoje, e aí solto esse vídeo no Facebook. Num final de semana, com R$600, ele me gerou 300 leads. 300 num final de semana. A R$2 os leads. Senhora, que tempo bom, hein? Cheguei, tinha contratado uma vendedora, a menina que vendia semijoias, tinha tomado uns golpes lá também na área de semijoias, chamei ela, fiz 3 entrevistas, passei comigo com o meu sócio, falei, não tem nem chance de errar, filho. Se eu errar na contratação, eu tô ferrado. Peguei essa menina, ela tava estudando direito, coloquei ela do meu lado lá na mesinha, falei, ó, lê o regulamento aí que eu tô fazendo os anúncios, tô ajustando aqui site e tudo mais, vou te mandar aqui as vendas. Aí eu passei, era para Hyperdrive nessa época. Era nessa época que eu tinha te conhecido. Joguei pra ela lá, falei, ó, vai ligando pros caras aqui. Ligando. Aí ela foi e fechou a primeira venda. Cara, primeiro case. Em 30 dias ela fechou 12 vendas. Sem nunca ter vendido o produto na vida. Vendendo pra você ver pela internet. Sabe quanto tempo que um vendedor, até hoje, o cara bom, ele demora pra fazer esse mesmo número? 6 meses. Caraca. Ela fez em 30 dias. Tinha validade. Só que aí a gente não tinha nem noção do que é taxa de conversão nem nada, né? Vou falar, a taxa na rua era 30%, a taxa dela foi 4%. A autovolumetria de lead e quase não tinha concorrente gerou esse número de venda. Aí volta os sócios. Todo mundo, agora nós queremos entrar. Eu falei, agora é 1 milhão. Aí os caras ficou puto com a situação, foi lá e me tiraram da sociedade, me tiraram do escritório. E aí o presidente da empresa, que era o cara que assinava, ele vira pro meu sócio e fala assim, eu quero entrar nesse negócio. E aí ele ficou puto, porque ele tinha uma operação que ele construiu durante 8 anos, ele tinha 10 vendedores que fazia 80 vendas no mês. Você imagina que chega um cara lá quebrado, sem nenhuma visão de negócio, o cara começa a fazer 12 vendas com uma pessoa no primeiro mês. Cara, deu 6 meses, a gente tava com 3 vendedoras lá fazendo 50 vendas por mês. Caraca. Bombando. Com 3, eu fazendo o que o cara muitas vezes precisava de 5, de 10 pessoas pra eu fazer. Aí esse cara ficou com uma raiva violenta, né? Uma porque ele não entrou na sociedade, porque depois era 1 milhão, e outra porque chegou um cara que conseguiu fazer um negócio melhor que ele. Beleza. Como tudo na vida, né, tem seus altos e baixos, a gente começa a vender pra caramba, escalar o modelo online, e nessa época eu já consumia muito conteúdo seu. Tinha um outro cara que falava muito de Hyperdrive, um que era mais ignorante, eu esqueci, Ricardo alguma coisa. Eu esqueci o nome dele, era um cara também influente no grupo. E aí a gente começou a vender. Cara, chegou o final do ano, eu tava com mais de 300 mil de prejuízo. Por mais que a gente vendia, que a gente fazia 50 mil por mês com 3 vendedores de receita, a gente tinha um prejuízo muito grande, porque a gente tinha que mandar o caminhoneiro ir na empresa para fazer vistoria, e no final das contas o cara me gerava R$300 de passivo ali em todos os caminhões que passavam ali naquela empresa de vistoria. E o cara sumia. Não necessariamente assinava. Fazia pela internet, eu não podia mandar o boleto para ele, porque ele não tinha feito a vistoria era o que a gente sabia se o caminhão estava bom ou não, e aí começou a me gerar um prejuízo. Todo mês tinha 30 mil de prejuízo, eu vendia 50 e tinha 30 mil de prejuízo. Meu sócio virou no final do ano e falou assim, fecha esse trem, quebrou, não dá certo não. Vende muito, mas que adianta vender e ter prejuízo todos os meses? Aí eu lembro, cara, finalzinho de 2017, eu falei, não acredito que eu passei tudo isso que eu passei na vida, me chegar aqui, descobrir um negócio tão grande e quebrar. Eu falei, Deus, não é possível. E aí eu lembro que um dia eu tava em casa, fui tirar foto de um item lá para poder postar no LX. Na hora que eu fui anexar a foto, ele não deixou anexar. E aí foi a primeira vez que no Brasil tinha um aplicativo de geolocalização, que você marcava e já mostrava onde que era a sua casa. Aí eu só lembro que Deus falou assim, cara, isso daí que você precisa para você montar um aplicativo que seu próprio cliente vai fazer a vistoria. Eu levo pra esse meu sócio e tal, falei, cara, um aplicativo, o cara vai tirar foto e tal. Ele falou, velho, eu acho que dá certo. Quando ele levou pro presidente, que era um cara pé da vida comigo e tal, invejoso pra caramba, pegou e fez o quê? Não aceito. Falou, não aceito. Isso aqui vai quebrar a gente. Mas era picuinha só pra não deixar eu escalar. Aí ele virou pro meu sócio e falou assim, se você acredita nesse cara, pega todo o seu bem, todo o seu patrimônio, monta o CNPJ no Paraná e coloca todo o seu bem em risco. Eu lembro dessa conversa até hoje. Ele falou, Filipão, se eu não fizer isso, a gente nunca vai saber se esse trem vai dar certo. Cara, eu vou fazer. Você não deixa a peteca cair, não. Você tem que vender pra caramba, triplica essas vendas suas aí, porque a gente precisa fazer esse negócio. Senão eu tô ferrado, eu vou perder tudo que eu construí a vida inteira.
Falei, beleza. Janeiro de 2018, a gente vai lá e lança o primeiro aplicativo que o próprio cliente tira a foto e faz a vistoria do seguro. E aí, o que aconteceu, cara? De um mês para o outro, a nossa venda sai de 50 para 150 quando a gente lança esse aplicativo. Por quê? Você imagina que o caminhoneiro, ele levava 2 dias praticamente fazer vistoria, ele tinha que ir até o ponto de vistoria, o vistoriador muitas vezes, às vezes nem ia, ou acontecia algum imprevisto. Nesse momento, quando a gente lança o aplicativo e que os caras começam a fazer foto, o café tá quente. Então eu aproveito aquele lead fervendo, fechei com ele, você vai lá na mesma hora, eu mando o link pra você faz a foto, eu já te mando o boleto. Então eu já tinha a venda quente ali. O tanto de venda que eu tava perdendo não tava contabilizado. E aí minha despesa com vistoria acaba 100%. Hoje, você vai fazer o seguro do seu carro, você mesmo tira foto. Esse aplicativo nasceu assim. Caraca. Foi essa a ideia, dessa forma que nasceu. Que momento você migrou do mercado de proteção veicular pro WhatsApp? Aí, Ou pra SegSmart? aí só pra você entender um pouquinho dessa ideia. A gente vai lá, lança, explode de vender, e aí todo mundo no mercado começa a falar que a gente vai quebrar. 6 meses depois, a Iuso Seguradora recebe um aporte de 500 milhões da Caixa Seguradora para o primeiro seguro 100% online, sem corretor de seguros. E aí valida o nosso negócio, aplicativo de vistoria, toda a ideia que a gente tinha lançado. Os caras te copiaram. E aí o negócio bomba, cara. Aí muda o mercado totalmente. Aí começa esse negócio de o próprio cara fazer vistoria. E eu sempre fui um cara muito curioso, apaixonado por venda e curioso com modelos de vendas. E eu via muito sobre o modelo omnichannel, de você não ter só um canal de aquisição. Você vê, eu tive essa migração da rua pro online, aprendi um negócio lá com um cara de vender modelo de parceria. 2018 nasce o primeiro modelo da SegSmart, numa planilha de Excel. O que acontece? Muitas pessoas me indicavam cliente. Quando me indicava o cliente, eu fechava a venda, pagava 20% para o cara. Viro empresário, começa a ter um monte de vendedor, não consigo mais vender, vou passar a venda para o meu vendedor. Só que o cara que estava esperando a comissão, o vendedor não estava nem aí, filho. Não queria nem saber, só fechava a venda e pronto, acabou. Não me avisava e não avisava o cara. Aí começou a acontecer muito conflito. Parceiros antigos de negócio falaram, Felipe, cadê minha comissão? Você não está me pagando mais? Falei, cara, fechou a venda e tal, não, desculpa. Aí eu vi que eu tinha que conectar as pontas. Eu fui na planilha do Google Sheets, compartilhei ela, peguei o Thiago que me indicava, o João, e aí colocava lá o vendedor para poder acompanhar a planilha, colocar lá qual que era o status da venda. Se ele tinha fechado, se não tinha, se estava em negociação, se estava perdido. Então eu deixava todo mundo ciente de como que estavam aquelas oportunidades. Quando eu começo a fazer aquilo ali, eu falo assim, caraca, tem como escalar esse negócio. Eu vou começar a fazer parceria com oficinas, com lojas de veículo e vou começar a criar um modelo usando marketing de afiliado, que é o modelo da Uber. Eu já imaginei, cara, se hoje eu pego no site, o cara faz a cotação, seleciona o veículo e ela cai no CRM, essa planilha eu vou fazer mais ou menos o mesmo modelo, só que o Thiago vai ter o próprio link dele de indicação. E isso vai cair direto no CRM do vendedor. A ação do SegSmart, então, foi controlar meio que um software de afiliado. De afiliado. Legal. Totalmente para controlar as indicações. Aí você fazia isso pelo WhatsApp? Não, o WhatsApp nasceu em 2023, para você ter noção. Caraca. O primeiro modelo que foi 100% validado foi o modelo em cima de marketing de indicação, porque eu sempre olhei aquela venda como o melhor canal que eu tinha. Eu falei, cara, lead eu tenho 10%, indicação eu tenho 80%, só que você entende que a minha indicação não era simplesmente eu pegava a indicação, eu criava um modelo profissional onde que eu te conduzia a vender para mim. Então as lojas, as oficinas e tal, elas eram um ponto de venda. Lógico, um ponto de venda sem o cara precisar de ficar falando sobre o produto, é só trazia o cliente. E aí eu comecei com toda essa experiência da Uber, eu vi que tinha um poder muito grande no traqueamento. Em 2018, cara, o mercado tava bombando de afiliado, todo mundo querendo saber o que era marketing de afiliado e tal. E aí eu comecei a pegar aquilo ali e buscar influenciadores. Você vê, 2018 o pessoal nem se falava de influenciador direito. Aí eu comecei a ver que tinha muitas pessoas falando de caminhão na internet. Influenciador mesmo, que fazia por hobby, porque gostava. Eu comecei a cercar todo mundo e contratar todo mundo. Cara, você vem aqui, você vai trazer oportunidade para mim, eu vou te pagar 20% sobre a sua indicação, mais o valor do seu vídeo. E em 2018 eu comecei a contratar todos os influenciadores de caminhão. Então eu tinha venda por lead, eu tinha vendedor externo, eu tinha venda através do link, com os indicadores e tinha venda através do influenciador digital, 2018.
bombei, cara. Pra você ter noção, a gente construiu a maior operação de venda desse modelo de seguro. Entendeu? E isso em 3 anos a gente tinha mais de 8 mil associados. Você imagina que uma empresa tinha 1.180 em 8 anos. A gente construiu 8 mil em 3 anos. Hoje já se passaram mais de 42 mil. Você continua nesse negócio ainda? É o meu negócio principal. É onde nascem as minhas tecnologias. Então, essa tecnologia da indicação do SegSmart, do modelo de afiliado, nasceu da minha operação de venda. E aí, 2023, o meu time de vendas louco, todo mundo querendo que eu contratasse uma plataforma indiana chamada WA Web Plus, aonde que os vendedores era a primeira... Eu jurava que ela era da Turquia, cara. A WA Web Plus? Indiana. Aí, se você olha lá hoje tá com 6 milhões de usuários. Aquilo é muito bom, né? Mas eles bombaram por causa do disparador. Então, meus vendedores mandavam mensagem no WhatsApp, conseguia falar com um volume gigantesco de lead, e daquele volume gigantesco trazia muita venda, porque conseguia falar com muitas pessoas que estavam ali dentro do funil, no processo de prospecção. Eu lembro que o cara do meu marketing achou essa ferramenta e uma vendedora começou a usar, começou a bombar de vender, aí implantando para a empresa inteira. Só que eu vi que ele faltava muita coisa. Faltava um CRM, faltava modelo de script. Eu comecei a olhar aquilo ali como um facilitador para os meus vendedores. A gente começa a construir o SegSmart, começa a trabalhar num modelo onde que a gente achou algumas ferramentas e a gente começa a solucionar alguns problemas do dia a dia do vendedor, sempre pensando em aumentar o nosso número de vendas. Então a gente viu que é o seguinte, o vendedor, principalmente o vendedor novo, aonde que está o script para poder apresentar o produto? Aonde que está o script de contorno de objeção? Aonde que a gente começou a olhar a ferramenta do WhatsApp como um CRM de uma forma, vamos falar assim, muito mais poderosa, né? Porque todos os vendedores estão no WhatsApp, mas odeio o CRM. Falar que CRM para eles é um infarto. Castigo. Entendeu? E aí a gente viu que estava tudo lá dentro. Falei, cara, por que a gente não começa a criar soluções para os nossos vendedores não precisar de sair do WhatsApp, se no WhatsApp tem tudo? E aí a gente começou a pensar, cara, como que a gente consegue ter informação dentro do nosso CRM, ter tudo preenchido, tá tudo dentro de um único lugar sem o vendedor precisar de ficar saindo de tela? E aí nasce o SegSmart Web Plus. A gente começou a olhar o dia a dia do nosso vendedor e começou a pensar em produtividade. Cara, vamos lá, dos principais fatores de venda, eu falo que hoje existe até um estudo, né? 92% hoje das empresas que perdem venda, elas perdem por time, por desorganização. E a gente olhou o CRM, o WhatsApp dos nossos vendedores, falava assim, cara, olha o tanto de conversa que tem aqui, o cara não consegue responder todo mundo. Perdido, né, cara? Não responde, não faz follow-up, não acompanha, não faz nada, né? Todo mundo que trabalha com venda pelo WhatsApp tem o mesmo problema. Desorganização é o maior fator de perda de venda. O cara não consegue ligar para o lead no tempo certo e o cara tá lá com o WhatsApp, lá com 1000 mensagens no dia, bombando. E aí, como que ele faz para conversar com todo mundo, se organizar? E a gente foi construímos o Kanban, né, que é ali a parte ali onde que o usuário pode simplesmente estruturar o seu funil de vendas. Então ele coloca, eu estou em prospecção, estou em negociação, estou em fechamento. Então a gente construiu dentro do WhatsApp, de fato, um CRM. Eu falo que o cara nem sabe muitas vezes o que é um CRM, mas ele usa o WhatsApp. Mas tá ajudando ele a vender mais. Entendeu? Então, antes dele ter essa consciência do que é um CRM, do quão poderoso o CRM é, a gente está familiarizando ele dentro do WhatsApp. E qual que é um dos pontos mais estratégicos dentro do SegSmart Web Plus? É que a gente não tira o cara do ambiente que ele está acostumado e a gente é um plugin. Então, eu não quebro criptografia do WhatsApp, entendeu? Hoje, muitas empresas no Brasil tomaram ferro por causa de criptografia. Então, a gente não quebra. O cara está dentro do ambiente do WhatsApp, ele não está saindo, então ele acessa web.whatsapp e a gente gera essas funcionalidades para poder automatizar e ajudar ele a vender mais. Cara, você direto, você acredita que a IA vai acabar com a profissão de vendas? Cara, não acredito. Eu acho que ela vai potencializar. E aí eu tô te falando isso porque eu vou te trazer alguns números, até algumas coisas que a gente está usando hoje. E isso é interessante porque esses dias atrás, quando a gente implementou lá a Prospect A, uma das nossas supervisoras num grupo lá de vendas virou pra gente e falou assim, não vai substituir a gente não, hein? Sim. E ela, colérica casona e tal,
no seguro que tem na linha e falou isso. E eu achei muito legal. Sabe por quê? Eu tenho um jogo muito aberto com o meu time de vendas. Quando ela colocou isso daí, ela me deu chance de conversar. Eu virei para ela e falei assim, fulana, seguinte, vamos lá, vou te explicar a minha história. Eu tava na rua, antigamente, prospectando na rua, eu saía com o meu carro, eu falava com 10 pessoas para até achar o cara que era o dono da empresa, né, que não era o motorista, vamos falar que eu levantava 3 propostas por dia. 3 por dia, saindo o dia inteiro de carro, falando com 10 pessoas, 20 pessoas, para conseguir emitir 3 cotações. No final do mês, eu fechava 10 vendas. Aí veio a Júlia, nossa primeira vendedora. Eu, num final de semana, gerei 300 propostas para ela. O que aconteceu? Ela conseguiu falar com muitas pessoas, ela conseguiu fechar 12 contratos no primeiro mês, sem nunca ter trabalhado com um negócio. Hoje, vamos falar assim, gera 30 vendas por mês. Então, olha o poder do alcance que foi da migração da venda na rua para a venda online. E a IA é a mesma coisa. Só que hoje, lógico, o meu time, ele 100% acompanha o que está acontecendo, não só no CRM, mas os números dele. Então, hoje eu tenho o funil que vem o lead, que é um funil separado, eles sabem lá, eles conseguem ver a taxa de conversão de cada um deles. O interessante é que eu tenho a taxa total e eu tenho a taxa de cada vendedor na cara deles, na tela, assim, junto com o ranking de vendas. Então eu vou lá e falo assim, ó, tá vendo? Ó, sua taxa de conversão é 20%, a sua é 16%, a sua é 10%, você quer novato é 8%. E aí eu tenho um funil de indicação, totalmente separado e com as métricas também no mesmo dashboard. E eu mostro para eles que o meu número geral é 58% de conversão e o número dos melhores vendedores está em 88%, 65% e por aí vai. Então, foi um negócio que eu sempre ensinei o meu time a ser guiado por dados. O que é um ponto interessante? Quando a gente implementa IA, a gente faz o primeiro disparo de ligação. 367 ligações, 62 atendimentos e 17 cotações. E aí, o que a gente fez? A gente clonou a voz dessa nossa vendedora. Inclusive dessa, que questionou a gente. E o que aconteceu? Ela tomou um susto, porque ela recebeu 17 propostas no WhatsApp dela. Em 10 minutos. Caraca. O que ela pensou? Peraí, o cara tem uma mega potência na mão, que em 10 minutos ele fez o que eu demoraria 2 dias, porque a meta dela diária é 10 propostas. Como que a IA emite 17 em 10 minutos? E aí eu já sabia que aquele negócio ia gerar medo, polêmico, normal. Quando ela fala isso, eu falo assim, o que acontece? Qual que é a nossa taxa de conversão? Vamos falar um número geral, de propostas para fechamentos. 10%. Beleza? Tá lá na cara deles. Eu falei assim, então, se a gente fizer aqui 100 propostas no dia, quantas vezes vocês vão fechar por dia? 10. Eu falei, a partir de agora, eu tenho uma ferramenta que vocês não vão fazer 20, 30 contratos por mês. Vão fazer 100 por mês. Ah, Felipe, tal, nossa, mas como? Eu falei, não existe mágica, existe números. Aí eu mostrei como que eu fazia na rua, qual que era o meu resultado. Quando eu implementei um online, qual que era o meu resultado. Eu falei, gente, isso daqui é taxa de conversão, tá na cara de vocês são guiados por isso daí. Tem alguma objeção? Ela falou, Felipe, mas é muita proposta. Pra gente fazer 100 vendas, a gente vai fazer 1000 propostas no mês. Eu falei, beleza, agora começa a mágica. Porque quando você coloca um número, você tem a visão sobre algo, você precisa pensar como que você vai conseguir aquilo. Cara, a gente começou a sentar com o nosso time. Vamos olhar o processo. Tal, tem que preencher aqui no CRM informação, o WhatsApp aqui consegue mais de ajuda pra caramba e tal. Beleza. Eu comecei a ver que tinha várias coisas que a IA poderia automatizar. Então, o que a gente fez? Nosso time de dev foi lá, colocou via N8N uma IA para poder ler a conversa no WhatsApp, gerar o resumo da conversa diariamente, atualizar o lead e ainda até marcar um follow-up via N8N. Eu falei, cara, a vendedora não precisa entrar aqui mais e preencher, achar pessoa por pessoa. Ele já cria o lead de forma automática. E aí, na hora que eu peguei a ligação para analisar os números, que a gente nunca tinha parado para analisar a ligação, eu percebi que 80% do tempo do vendedor ele está buscando novas oportunidades, levantando interesse e levando o cara para o fechamento. Eu falei, gente, maior parte do tempo vocês estão tentando falar com o lead, levantar o interesse e levando o cara ao fechamento. Eu falei, se a gente economizar 80% do seu tempo, a IA fazer isso para você
com a sua voz e o cara nem perceber, aqui, você já vai só chutar pro gol, porque na hora que entra no WhatsApp, ela já sabe, entrou no WhatsApp, entrou no CRM, já sabe que a oportunidade já é fechada. Então, o negócio da máquina de vendas, eu sempre falei que é isso, cara. Produtividade. Não é segredo, não existe receita mágica. Existe produtividade. Quantos SDR que você precisava para poder agendar uma reunião? Muitos. Não, e cara, e tá bizarro assim, cara, o que a IA tá entregando de performance agora tá assim, tá assustador. O céu virou limite, né? Antigamente a gente tinha que segurar as campanhas porque não tinha gente pra atender todo mundo, né? Agora, cara, taca fogo. Cara, e me conta uma coisa, e como é que você tá usando a IA junto com o WhatsApp? O que você tá fazendo? Cara, o que acontece? Hoje a gente tem dois modelos. A gente tem um modelo de prospecção. Então, o que a gente faz? Você pode prospectar o cara pelo WhatsApp. Esse normalmente é o lead inbound, o cara que fala no site. É porque direto, se você abordar frio, a chance de você tomar bloqueio tá muito alta. Gigantesco. E o meta tá terrível. Vamos falar um pouco do meta, né? Gigantesco. Antigamente você conseguia mandar 5.000 mensagens. Hoje você não manda 100. Se você tiver poucas denúncias lá, você toma um banimento. Quantas denúncias? Cara, hoje não é só métrica de denúncia, sabia? A gente conseguia antigamente sair fora disso daí. Porque tinha uma história tinha várias formas. O chip, não é? Ficava antigamente, com toda a forma de esquentar o chip, você conseguia chegar num chip e mandar 5.000 mensagens no dia. Por quê? Porque a única coisa que o algoritmo olhava era o botão denúncia. Então você tinha várias formas de você mandar mensagem pro cara e aquele botão fica lá para baixo, ou você perguntar ao cara o nome e aí a pessoa nem pensava que era uma venda. Então você tinha várias formas disso. Hoje o algoritmo é muito inteligente. Eles usam a própria IA para poder fazer isso. Se você olhar, a taxa de não abertura da sua conversa já dá banimento. Então, acabou a história de que, se você tomar 5 denúncias... Ixi, filho, todo mundo sabe, as grandes operações de vendas, todo mundo sabia fazer isso daí, e hoje não tem. Se você não abre a conversa, eles têm uma taxa de... Sabe quando... E você pode ver até no WhatsApp oficial. O WhatsApp oficial não mostra a qualidade do seu número? Não é de bloqueio, é taxa de abertura de mensagem. Então, se você está mandando para muitas pessoas e a pessoa nem abriu a sua mensagem, aquilo ali já é hoje um ponto de banimento. E não precisa clicar mais. Você sentiu que a galera que não usa a API oficial, que tá mandando mensagem fria, tá todo mundo perdendo chip? Ou ainda é possível fazer isso? Não, é possível, tem formas de você fazer, não igual era antes. Vamos falar assim, caiu para 10% hoje de... Se você conseguir mandar 5.000 mensagens, agora você manda 100. 500. Você manda 100. Sem risco de bloqueio. Chip novo. Não. As grandes operações, o cara tem uma máquina de esquentar a chip para poder fazer isso. Porque assim, o que aconteceu? E a gente que estuda muito sobre tecnologia, a gente sabe isso. O negócio é deixar o usuário gratuito, né? Então o Zuckerberg deixou todo mundo virar uma dependência, mudar a forma totalmente das pessoas se comunicar, e ele foi lá e colocou regra na casa. Só que o problema é o seguinte... Isso foi recente, né? Isso foi recente. De algum Não, foi esse ano. Meses foi esse ano, né? Deve ter uns 3 meses que mudou de fato a política. Muito aplicativo sendo derrubado, muito chip sendo bloqueado, as operações que viviam do outbound via WhatsApp estão passando... Cara, eu tô num grupo de mastermind lá do Klex lá, só via... Toda semana tem um pessoal falando assim, meu Deus, eu preciso salvar meu time comercial, eu tô perdendo meu time porque ninguém consegue mandar mensagem. Todo mundo, cara. E mercados totalmente distintos. Você vê que a regra mudou para todo mundo. O que acontece? Isso daí é para conduzir o cara para a API oficial. Então você vai lá, você tem que hoje entrar ou na mensagem market, que é 35 centavos, ou na utility lá, que você vai pagar 6, 8 centavos. Só que agora a gente está num momento muito crítico, que não é só pagar. O WhatsApp, como se diz... Eu acho que ele entendeu que não é, o cara vai pagar e vai bombardear o cara de mensagem. O que ele faz hoje? Você vai lá, sobe, de acordo com a taxa de abertura, com a taxa de interesse, ele vai lá e derruba seu número. Então ele vai liberando aos poucos, 10.000 mensagens. E você acha que tem uma correlação com a popularização da IA? Porque a galera começou a abusar de usar muita IA? Não. O que ferrou foi as empresas Eu falo que o principal, empresa de telefonia. Todo mundo, se você olhar, tinha uma mensagem todo dia de alguém da TIM. Oi, eu sou o fulano da TIM. E aí esses caras, eu falo que é os caras mais da rataria que existe. Os caras que estão bombardeando. Tanto que hoje, o que eles estão prejudicando a IA? Na ligação. Taxa de atendimento é baixíssima. Porque hoje, todo dia, você tem 50 ligações, você vai olhar, tá entre C6 Bank, TIM, Vivo, Claro. Claro, me liga 3 vezes por dia. Você entendeu? Cara, e assim, sabe o negócio que eu não entendo?
A gente, né, você é cliente da Prospecta aí, a gente desenvolveu uma tecnologia que faz um tom conversacional como um ser humano responde. Cara, não sei se você ouviu a do Manuel. Mano, o Manuel fala errado, cara. Tipo assim, é assustador. É a última, né, que vocês atualizaram. Assustador, cara. Então, eu acho que agendar uma reunião vai ser... Cara, mano, é igualzinho o ser humano. Não, é que... E como é que os caras usam com budget infinito as porcarias que eles estão usando pra ligar pros outros, cara? Mas é porque o cara não tem margem pra poder investir tão bem na questão da IA. Você vê isso, velho. O valor do plano celular é muito baixo, cara. Então os caras usam... E eles estão desesperados pra bater meta, né, cara? Por E isso os caras usam as piores ratarias que tem. Você vê que hoje é tão ridículo, mas é tão ridículo, que você atende o telefone da Claro, oi, é o Thiago? Aí ele até ganha, é o Thiago? Aí você fala assim, aí ele vai, nossa, e mesmo assim, ridículo. Fala, sim, ele desliga, né? Caralho, mano, que tecnologia ruim, mano. Deve aquela de 50 que os caras estão usando. Que é isso, cara? É URA? E eu percebi que depois que popularizou, né? Hoje você paga R$49 da Vivo, da TIM, você liga ilimitado, né? Então os caras plugam uma rataria dessa daí, te inferniza o dia inteiro, fala que funciona muito bem pra cobrança, né? Porque o tanto que o cara te liga lá, se você esquecer um boleto, você acaba pagando de raiva. Cara, eu recebo umas 15 ligações não solicitadas, pelo menos 2 é procurando alguém que tá devendo alguma coisa que não sou eu. Aí tem 4 do banco, 2 da Vivo, 1 da TIM. Então hoje o que eu vejo que atrapalha é igual foi com o e-mail, spam. Tudo quanto é forma. E se o WhatsApp não trabalhar pesado nisso, o que vai ser? Você vai parar, velho. Aqui, eu olho meu WhatsApp, tem 2.300 mensagens, impossível. Lógico, aqui a maioria são mensagens de pessoas que realmente precisam falar comigo e tal, mas fica impossível de você lidar com o spam. E se você olhar o WhatsApp, se ele liberar para um monte de gente mandar mensagem que você não deseja receber, você vai acabar ignorando o WhatsApp. Cara, e o empresário, Felipe, tá ouvindo a gente que ainda tá, tipo, 0, né? Na IA, não tá usando o WhatsApp centralizando como uma plataforma como o SegSmart. O que você diria, cara, que é o primeiro passo para quem quer começar a fazer essa migração? Cara, tem que começar o mais rápido possível. Porque é o seguinte, o que vai acontecer? As pessoas falam muito de substituir, né? Ah, mas o fulano mas os humanos vão ser substituídos pela IA. Anota isso, você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído pelo seu concorrente que usa IA. Então, se você não for muito rápido, aprender a fazer esse jogo da prospecção, esse jogo de achar o seu cliente, cara, seu concorrente vai entrar na sua frente e ele tem um poder de falar com um número de pessoas absurdo e prospectar de uma forma que nunca se viu antes. Cara, eu tô na internet, vou falar, desde 2015. Você tá há quantos anos? Desde 2010. Você já viu a evolução do que a gente tá vendo hoje? Não, a velocidade... E assim, eu já tive várias empresas. Nenhuma empresa minha cresceu tão rápido quanto a Prospecta aí. A Prospecta aí, cara, já bateu 500 mil de receita em menos de 90 dias. Mais de 100 clientes em menos de 90 dias. Eu nunca tive nada parecido com isso. Inclusive, você que tá assistindo, a gente, cara, sabe qual é o nosso maior desafio hoje na Prospecta? Lista de lead. Por quê? Porque muita gente contrata a IA, mas não definiu ICP, não definiu estratégia, não investe em tráfego e acha que a inteligência artificial vai produzir cliente, né? Não, ela não vai produzir cliente. Ela vai ligar e vai executar a tua estratégia. Então, assim, para você que está assistindo esse podcast, que está interessado em utilizar a IA, cara, a IA vai revolucionar a sua vida. A IA vai mudar o nível de jogo, vai aumentar a produtividade. Tudo que é trabalho manual que o teu vendedor hoje gasta muito tempo fazendo, ele vai parar de fazer. Só que o que você precisa entender é que nem o SegSmart. Pô, o pessoal olha assim, cara, automatização de WhatsApp, que é muleta, sabe? Que é hackzinho, ferramentinha. Cara, o hack se chama trabalho. Trabalho. Velho, você quer ter resultado? Vou contratar IA. Velho, primeira coisa, estuda quem é o teu cliente. Para quem você vende? Qual que é o canal de aquisição que é mais fácil você sair? É pelo tráfego pago, usando o Google e Meta? É pela prospecção outbound? Se é pela prospecção outbound, quais são os dados que você precisa ter? Você precisa ter um trabalho de construção de lista e enriquecimento de dados. Se você comprar um dado vagabundo, a IA vai ligar para um número que vai atender o contador. Se ela ligar para o contador do teu cliente, ela não vai conseguir vender. Se você contratar um dado bom, usar, cara, uma base de dados boa, fazer um enriquecimento, usar luxa, usar ferramentas que de fato trazem uma informação boa, ela vai voar. Só que o que acontece é o seguinte, teu primeiro passo, independente de CRM, independente de WhatsApp, independente de inteligência artificial, eu preciso montar um processo. Porque se eu não tiver um processo, a tecnologia vai fazer você jogar dinheiro fora. E se você quer saber onde você pode montar esse processo, aqui
Aqui nesse escritório que eu tô gravando agora, a gente realiza uma vez por mês um programa chamado Programa de Expansão Comercial. Ele tem 90 dias de acompanhamento online e 3 dias de arena de crescimento presencial. Inclusive, tu tá intimado a fazer porque Bora. tá bizarro. Vai ter um link na descrição desse episódio. Clica lá, solicita o diagnóstico gratuito e um especialista do meu time vai entrar em contato contigo. Filipão, cara, e o futuro, mano? O que você tá vendo de tendência quando a gente olha para uso de IA, uso de WhatsApp em vendas? O que tem te assustado? O que tem te impressionado? Cara, eu vou falar assim, um susto bom, né? Eu fico empolgado, eu gosto demais, porque é aquilo que eu falei, o poder da internet, né? Você vê que eu tive essa transformação. Cara, eu consegui sair do modelo rua, modelo ali de prospecção, para um modelo onde hoje eu tenho 40 vendedores. Ó, vou te dar um dado interessante. 40 vendedores hoje, eles geram mais resultado do que o meu concorrente que tem 3 mil vendedores na rua. Olha isso. Bizarro. Olha isso. Por quê? Número de pessoas que os caras falam. A gente tem uma máquina de vendas muito bem estruturada, aonde que a gente gera o interesse através de um conteúdo, através de um material, gera a cotação e a gente tem a taxa de conversão. O vendedor da rua, os caras estão lá prospectando, o cara tá lá, como se diz, tendo que ir atrás, até ele conseguir falar com o decisor, já cheguei na tela dele. Então esse é o negócio. O poder da internet e o poder da inteligência artificial, cara, ó, eu vou falar um dado de vocês mesmo, aquele dado na apresentação onde que vocês mostram da evolução da internet, 25 anos praticamente para alcançar 70% das empresas nos Estados Unidos, não é isso, esse dado? O smartphone acho que foi 10 anos praticamente, IA em 3 anos. Então é isso, cara, é escala. Você falar com uma pessoa aqui e você não ter a certeza que você tá falando com um humano, cara, você é louco. Agora, eu pegar minha vendedora e conseguir colocar, treinar uma IA 100% igual a minha melhor vendedora e colocar ela para falar com 1.000 pessoas num dia, que isso, cara. Poderosíssimo. Entendeu? Cara, e assim, eu vou te falar, você sabe que eu dei aula no MBA lá do Flávio Augusto sobre IA. Tava lá assistindo. E, cara, eu mostrei um prompt, que a galera não tem noção do poder desse prompt, que é o seguinte, é um prompt que eu pego a tua ligação e jogo nele. Jogo só a transcrição. O que ela mapeia? Primeiro, o teu disque. Então, assim, cara, inclusive eu tenho uma que eu fiz esse final de semana que era, a menina agendou uma reunião, ela falou, ó, esse cara é conforme sistemático. Então, assim, se o vendedor for fazer reunião com ele e não der espaço, perdeu a venda. Olha isso. Então, você tem que virar pro cara, então, cara, é no teu tempo. Me diz se você acha isso importante. Aí, segundo, mapeia canal conversacional. Se o cara é visual, sinestésico, auditivo. Todos os exemplos dele é visual. Então, cara, eu olho pro dashboard e eu tô vendo o resultado. Você tá brincando. E aí, assim, ela constrói a condução de como você vai fazer. Ela fala, ó, traga número, traga estatística, traga MEC, não faça pressão, use o canal visual como exemplo. Você imagina, como é que o cara perde uma venda? Tem que ser muito ruim pra pegar, né? Porque, cara, como é que você hackeia o comportamento da pessoa? Aqui, ó. Então, cara, é pra aí. Isso, cara, isso eu nunca vi, isso daí é louco, hein? É pra aí que a gente vai. Uau! E outra coisa é o tempo que o vendedor hoje leva alimentando o sistema, fazendo o WhatsApp. Então, assim, cara, você pega ali a transcrição da chamada, você joga no modelo, já cria o modelo de e-mail, já cria o modelo de follow-up, já cria o modelo de acompanhamento. Você pegou um negócio que o cara ia gastar 2, 3 horas, diminui para 5 minutos. Que né? isso. Então, assim, você já está tendo um resultado absurdo de produtividade e o teu resultado com a Prospecta aí também foi case. Mas a gente está no começo ainda dessa revolução, cara. Não, é isso que eu fico maluco, cara. Isso que eu fico, assim, e vamos falar assim, tem quanto tempo que a gente tá vendo ligação mesmo nesse nível? Tem quanto tempo que vocês soltaram a Prospecta aí? Cara, vai fazer 100 dias agora, não tem 100 dias. Não, e assim, o update que ela dá de uma semana pra outra, cara, do quanto que ela tá evoluindo. E assim, tinha uma bucha muito grande que se ela te liga num lugar barulhento, o barulho ao redor zoa ela. Cara, o Pedro, que é o nosso CTO, ele é um cara que gosta de música, sabe? E é um nerd assim, tipo, hacker, absurdo. E, cara, ele começou a ver sistema de compactação de áudio, ele achou um sistema de filtragem de ruído, ele tá quase que anulando 80% do que acontece em volta para ela pegar só o barulho da voz. E diz que a gente tá na primeira versão ainda da IA de conversa. Diz que o negócio que a gente vai ver a grande revolução mesmo vai ser agora pra frente. Então você imagina, a primeira versão ela já vem nesse nível. Então, assim, a questão se o vendedor será substituído ou não. Cara, acho que produto de venda como o nosso, que tem um nível de complexidade maior, que você tem que explicar e tudo mais, eu acho que não. Cara, mas por exemplo, venda que é um negócio que é uma cotação, entendeu? Você vende tonelada da soja, que meu irmão, é bid de preço. Cara,
iPad, sabe, celular, que é um produto que o cliente já Não, isso corre a jornada, entendeu? Você faz. De, Já tá decidido, né? cara, eu acredito que a gente vai conseguir. Sim. Que a gente vai Não, isso eu vejo isso muito fácil. Entendeu? Isso eu vejo muito fácil. Só pra você ter noção, eu vou te dar um dado muito importante. Quando o Radian começou aquela operação de Avatar e tal, eles lançaram uma versão beta chamada Avatar Interativo. A gente pegou... Eu vi com o Concer, né? Com o Concer, colocou ele no site, lá, o vídeo e tal. Os usuários hoje entram no site, conversa com ele e tal. 52% do resultado de venda vem daquele avatar. Sério? Porque o cara já tá decidido, o cara já tá usando muitas vezes até os 7 dias grátis. Ele só queria tirar a dúvida. Se o avatar já tira todas as dúvidas, para que ele vai falar com um vendedor? Exato. Então, 52% já vem da venda daquele avatar. Você vê um negócio de vídeo chamada ali. Então, é o que você falou. Aquilo que o cara já tem um nível de consciência alto, já tá testando e tal, ixi, isso daí é fácil. Cara, eu queria te desafiar, velho. Ó, em novembro, nós vamos fazer o High Growth Awards, né? Até aqui com o casaquinho do High Growth, semana tem encontro do High Growth. O que é o High Growth Awards? Vai acontecer lá em Fortaleza. Vai ser a premiação dos High Growth de maior resultado. Uau. Só que a gente tem uma parcela boa de High Growths que são do mercado de seguro e alguns do mercado de proteção veicular. Que legal. Cara, queria te desafiar para você fazer um workshop. Bora. De 1 horinha. Legal. Mostrando um pouco de como a tua operação funciona e o que eles podem aplicar de Seg Smart mais IA, mais tudo pra gente replicar esse teu modelo nesses High Growth. Legal. Anima? E o modelo legal que dá pra aplicar em qualquer coisa. Tu anima? Tu dá essa aula pra nós? Bora. Ó, tô desafiando ao vivo, hein, galera? Vocês viram, hein? Fechado? Bora. E quem quiser trocar uma ideia contigo, conhecer a Seg Smart, qual que é o melhor caminho? Pode ir direto no meu Instagram, eu tenho o Felipe Ottoni FOT e o maquinadevendas.ai também, que eu gero bastante conteúdo. Beleza. Então, gente, você que chegou até o final, deixa sua curtida. Tenho certeza que você tem um amigo que trabalha nesse mercado que precisa ter essa aula de como automatizar, de como ter escala, de como vender mais com IA. Compartilha esse link agora. Se você não deixou sua curtida, curte aqui embaixo e eu te vejo no próximo episódio. Valeu! Conta. 1 hora? 1 hora e 8 minutos.